Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia, por favor, em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, se quiser tirar para não dar microfonia, meu filho. Abacuque profetizou num tempo muito difícil. Um tempo em que tudo de bom que o rei Josias fez para restaurar o culto a Deus, ao Senhor. Se precisar eu desço e prego lá embaixo. Tudo que tinha sido feito para restaurar a verdadeira adoração a Deus, o seu sucessor havia tirado. E o que o profeta Jeremias havia profetizado, que Deus disciplinaria o seu povo por causa da desobediência, levando os cativos para a Babilônia. E Abacuque viveu esse momento, quando parte do povo começou a ser levado cativo, por causa da desobediência. Diga comigo, a desobediência nos torna cativos. Hoje nós não somos levados por pessoas, né? Mas às vezes temos a nossa alma aprisionada naquilo que Deus não tem para nós. Então, Abacuque é um livro maravilhoso. Eu vou ler o que eu vou ler e depois deixo vocês se assentarem e nós conversaremos a respeito. Diga comigo, inabalável. Diga comigo, eu preciso ter um espírito inabalável. Aleluias. Diz assim Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 2. Nova resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte e nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Senhor, a tua palavra foi exposta. Senhor, que ela fique guardada no nosso coração. Ó Deus, porque eu sei que daqui para frente já era necessário, muito necessário, mas se torna cada dia mais necessário. E vai chegar um dia em que vai ser astronomicamente necessário que nós tenhamos uma fé convicta, que nós tenhamos uma certeza de fé, mesmo que os nossos olhos não veem, mesmo que os nossos ouvidos não ouçam, mas a palavra do Senhor guardada no nosso coração vai manter firme a nossa convicção, a nossa fé em Ti, e vai fazer com que nós tenhamos um espírito inabalável, mesmo que a nossa carne sofra, mesmo que a nossa carne seja abalada, mas o nosso espírito permanecerá inabalável. Assim como Deus, vemos na história muitos dos nossos irmãos que foram mortos, mas até o fim não negaram o seu nome. Sei que no dia de hoje tem irmãos sendo mortos em lugares que nós nem imaginamos, porque decidiram, abraçaram a Ti e estão convictos de que mesmo em face da morte, não negarão o Teu nome. Deus, e Apocalipse nos diz que no final de todas as coisas, vão vencer aqueles que também não negarem o Teu nome até a morte. E nós sabemos que somente ao que vencer, 7 vezes, ao que vencer por dia da semana, todos os dias da semana, Senhor, eu sei que nós temos que nos lembrar ao que vencer. Nós temos uma batalha,
E nós temos as armas que nós precisamos para vencer. E as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Ti, para destruir fortalezas, para destruir sofismas na mente. Por isso, Espírito Santo, toma posse da nossa mente agora. Cada mente aqui seja levada cativa à Tua palavra. Ó Deus, e seja restaurada, aliviada, regenerada, curada por esta palavra. E nós seremos, eu tenho certeza, colocando essa palavra em prática, aplicando inabaláveis, para a glória do Teu nome. Pai, eu Te louvo, em o nome de Jesus. Podeis se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Abacuque, ele presenciou a manifestação da primeira deportação dos judeus. E ele ficou um pouco abalado. Aqui nós vemos aqui uma nova resposta. Por quê? Se você for ler o livro de Abacuque todo, não é grande. Você lê em menos de uma semana, se você lê um capítulo por dia. Mas você vai ver que no capítulo 1, ele começa a questionar a Deus pelo castigo. Porque Deus estava usando um povo terrível para disciplinar Israel. E ele começou a questionar a Deus: Senhor, por quê? E eu me vi diante dessa situação nos dias que nós estamos vivendo atualmente. Deus usa pessoas corruptas, Deus usa pessoas ruins às vezes, para disciplinar um povo. Hoje eu estava orando, intercedendo, eu até mandei para os irmãos um vídeo, pedindo assim: irmãos, orem pelo Brasil, interceda pela nossa nação, porque está escrito: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos que ter uma coisa no nosso coração: Deus não é o Senhor da nossa nação. E o desejo de nós que servimos ao Senhor é que Deus seja o Senhor da nossa nação. Mas como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós já fomos enviados. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Começando primeiro aonde? Aonde você está. Depois com seu vizinho. Interpretando, né? Jerusalém, Samaria, por fim aos confins da terra. Começando na sua casa, no seu vizinho, na sua rua, no seu trabalho, na faculdade, por onde Deus te levar. Pregue o evangelho. Seja testemunha. Irmãos, mas quando eu falo pregar o evangelho, não é falar, porque falácia tem muito. Nossa nação passou 4 anos ouvindo. Qual versículo? João 8:32. Qual foi o versículo? O que quer dizer João 8:32, pastor Flávio? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus usa quem Ele quer para disciplinar uma nação. Deus usou a boca de um homem para falar 4 anos. Eu não estou falando de política, não. Eu estou falando que Deus usa quem Ele quer. E que a nossa nação, ninguém pode reclamar: não fui exortado, não conheço a palavra de Deus. Porque o que nós mais ouvimos foi Deus, irmãos, era Deus chamando a nação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era Deus chamando a nação o quê? Conheça a minha palavra. Conheça a minha palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é propriedade da igreja evangélica. A Bíblia é manual para o ser humano. A Bíblia é manual para o homem que quer conhecer o seu Criador. A Bíblia não pertence à igreja presbiteriana pentecostal. A Bíblia não pertence à Assembleia de Deus. A Bíblia não pertence à igreja católica. A Bíblia é o testamento que Deus, a Bíblia pertence a Deus. A Bíblia é instrumento do Espírito Santo para ensinar, para disciplinar, para consolar, para edificar. As famílias, se quiserem saber como cada um cumprir o seu papel dentro da sua casa, tem aqui
tem um manual de como ser uma boa esposa, de como ser um bom marido, de como ser um bom filho, de como ser um bom empresário, de como ser um bom empregado, de como ser uma boa patroa, de como ser um bom patrão. A Bíblia nos ensina em todas as esferas da nossa vida o nosso relacionamento, como nos relacionarmos com Deus e com o nosso semelhante. Então nós passamos anos sendo proclamado na TV, nos rádios, em tudo quanto é lugar, gente amando porque ama a palavra e gente odiando porque não quer saber da palavra. Mas sendo um ou sendo outro, todos ouviram: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos nós passamos anos ouvindo as três principais coisas da vida do ser humano: Deus, família e a pátria. Irmãos, não se engane, a Bíblia diz que quando o povo é governado por alguém que não tem temor de Deus, que é corrupto, o povo sofre. Então, nós temos que abrir os nossos olhos e nos levantarmos em oração e jejum pela nossa nação, porque se a nossa nação, irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus, mas nós temos homens que estão acima de nós, que podem fazer coisas boas ou fazer coisas ruins. Nós vimos aqui Abacuque participando de um reino. Ele tinha vindo, o reino anterior era o rei Josias, que restaurou a vontade de Deus para a nação. O povo voltou ao temor de Deus. Quando de repente passa o reinado de Josias e vem outro reinado, que eu não me lembro agora o nome. Os irmãos me perdoem, os cabelos brancos. Não vou falar porque eu não me lembro. Eu não me lembro o nome de quem sucedeu Josias. Se alguém lembrar, pode me ajudar. Mas aí o povo estava novamente abandonando o Senhor e mergulhando no pecado, de modo que o castigo e a disciplina profetizados por Jeremias estava chegando. Abacuque não entende a ação de Deus, apesar de declarar, ele mesmo declarou no capítulo 1, versículo 12 e 17, a respeito declarou que a Babilônia foi fundada por Deus para servir de disciplina. Mas depois ele ficou indignado quando a disciplina chegou. E ele começa a questionar a Deus. Irmãos, mas eu amo a Deus, porque aqui você vai ver, todas as vezes que nós falamos com Deus, diga: todas as vezes que eu falo com Deus, Ele me responde. Irmãos, eu vou dar um exemplo básico, insignificante para você, mas que para mim teve todo o significado. Porque eu vejo um Deus detalhista, cuidadoso. E se Ele pode fazer uma coisa tão pequena, Ele pode fazer uma coisa tão maravilhosa, tão estrondosa. Deus pode fazer qualquer coisa, não importa o tamanho. Deus é Deus, Ele é ilimitado. Eu levantei hoje pela manhã, pensando assim: meu Deus, minhas unhas estão tão feias. Precisando fazer minha unha, mas a minha amada Suelen não vai poder vir. E eu lembrei de uma manicure que fazia a minha unha, chamada Lucimar. Mas eu não estava com o telefone dela. E eu falei assim: ô Senhor, eu vou ter que ir na casa dela, ver se ela pode fazer minha unha, porque eu não tenho como telefonar para ela. Aí o pastor me chamou para ir no Barreiro com ele, que ele ia na Unicelf. E eu deixei ele conversando com o rapaz. Olha para vocês verem, fiquei com ele um tempo lá, mas de repente me deu vontade de sair. E eu falei: amor, vou deixar você conversando aí e vou te esperar lá fora. Arrumei uma árvore que tinha sombra, né, embaixo, ela era bem grande. Me sentei debaixo naquela sombra e fiquei. Quando eu acabei de sentar, que eu levantei minha cabeça, quem estava vindo na rua? Lucimar. Eu falei: Deus, o Senhor está brincando comigo? Eu nem orei, né? Eu nem passou pela minha cabeça, né? Fazer essa oração: Senhor, traz a Lucimar até mim. Era folga demais, né?
Mas nosso Deus é caprichoso, Ele é amoroso. De vez em quando Ele gosta de fazer uma gracinha para alegrar seu coração. Porque essa semana eu tive uma tristeza também. O Rodrigo só que conseguiu testemunhar esse fato, mas eu acho que ele nem reparou, graças a Deus. Mas meu dente quebrou. Esse aqui. Ai, meu Deus, imagina, eu pensei, Senhor, cabelo branco, cheinha e banguela, não dá. Brincando com Deus, que eu brinco com Deus assim, né? Assim, eu estou precisando emagrecer um pouquinho, o cabelo está branco, agora banguela. E logo na frente, Senhor, eu gosto tanto de sorrir. E aí eu logo pensei, vou ficar uma semana indo na igreja. Os irmãos vão pensar assim, nossa, aconteceu alguma coisa, ou a pastora brigou com alguém brigou com a pastora está triste, ou está não sei o quê, porque eu vou ter que ficar assim, né? Mas Deus é tão bom. Fui na clínica que fizeram para mim o implante, porque eu tenho um implante na frente, porque eu ganhei uma cabeçada. Então, abalou os meus dentes, eu tive que arrancar. E ninguém merece rote, né? Não dá certo. Deus abençoou, eu fiz. Aí, fui lá. Só tinha consulta para o dia 30 de janeiro. Aí eu falei, se para fazer uma avaliação, eu vou ter que esperar 30 de janeiro, imagina o tratamento. E tem garantia, né? Mas aí, Deus me lembrou uma dentista cristã, irmã em Cristo, que me abençoou. Eles disseram, eu falei, não tem como vocês nem fazer uma restauraçãozinha para me ajudar, só para eu não ficar assim e tal? Não, porque eles são assim, né? Eles querem é isso, né? E aí ela fez para mim, ninguém nem vê. Claro que eu tenho que ter todo o cuidado, né? Até eu conseguir fazer o serviço. Mas enfim, isso me deixou triste. E aí Deus fez essa gracinha comigo, eu falei, Senhor, o Senhor é gracista, né? Ele me fez rir, Deus me fez rir. Porque quando eu olhei, eu fiz assim, ó, não. Aí quando ela foi chegando perto, eu falei, Lucimar, você não acredita, menina. Eu acabei hoje, de pensar em você, mas não tinha como te ligar, porque eu não tinha o seu telefone. E ela fala comigo, aí ela sorriu e tal, enfim, marquei e tal. Mas olha o cuidado de Deus. Mas às vezes, e isso eu quero dizer o quê? Quando eu disse que Deus sempre responde. Deus não responde apenas a sua oração verbal. Às vezes o anseio do seu coração é uma oração. Por isso guarde o seu coração. Por isso tenha no seu coração sempre coisas boas. Porque Deus está sempre olhando para nós. A Bíblia diz que Deus nos sonda. Ele nos sonda e nos conhece. Então não é importante para Deus apenas aquilo que você verbaliza, mas aquilo que o seu coração está cheio. Aquilo que está cheio do seu coração é o que sua boca o quê? Vai dizer. Então tenha sempre no seu coração fé, palavra de Deus, palavra de esperança. Mas você vai passar por momentos em que você vai ter questionamentos, como o Abacuque teve. Irmãos, antes da virada do ano, eu falei com Deus, Senhor, fala conosco a respeito do ano de 2024. Nos dá uma resposta, fala com a tua igreja, porque a Bíblia diz que não acontece nada sem que o Senhor revele aos teus servos, os profetas. Mas Deus fala na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. E aí, no culto da virada de ano, eu fiquei esperando o culto todo, Deus levantar a mim ou a alguém para nos falar. E Deus não fez isso, mas Deus fez isso. Aí nós entregamos também o propósito 12 horas. Eu esperei. Deus falou algumas coisas, mas não foi a respeito do ano. Aí depois, no culto de domingo passado, né? Deus falou que nós teremos um ano difícil pela frente. Irmãos, e eu entendi o seguinte, quando Deus falou assim, olha, vai ser um ano de muito choro. Não é muito choro, eu não entendi da igreja, eu entendi da nossa nação. Deus falou com o meu coração da nossa nação. E Deus falou comigo, desperte o meu povo para orar. Desperta o meu povo para buscar. Irmãos, mas é um buscar de pranto, de choro, de joelho no chão mesmo.
para que Deus intervenha. Nós estamos passando, vamos passar por disciplina, vamos, porque nós vamos ser disciplinados, mas Deus intervém. Mas uma coisa me chamou a atenção que Deus falou aqui. Deus falou o quê? Vai ser um ano de muito choro, vai ser um ano difícil, mas que todos aqueles que forem fiéis a Ele e que buscarem Ele, passarão com calma. E Deus colocou no meu coração isso, inabalável. Diga à minha igreja que ela só será inabalável se o coração dela estiver firme em mim. Se a mente dela estiver firme na minha palavra. Se o joelho dela estiver dobrado, clamando a mim. Se houver pranto, sim, nos nossos olhos, mas não por circunstâncias difíceis apenas, porque também vamos passar, porque não tem como. Não tem como, irmãos, o sol e a chuva caem sobre todos. O que nós não entendemos, eu fico triste, porque nós temos que orar mesmo, sabe por quê? O futuro da nossa nação, os nossos jovens estão sendo emburrecidos. Eles estão sendo emburrecidos. Senta com seu filho para ler. Incentiva o seu filho a boas leituras, a estudar, a se formar, a pensar. Em nome de Jesus, não deixe ninguém na sua casa ser um ser manipulável. Que sejam pensantes, cabeças pensantes. Eu vi um jornalista perguntar a uma adolescente qual é a fórmula da água. Ela não sabe. Eu chorei. Não é só de falar não, chorei mesmo. Falei, Senhor, ela não sabe qual é a fórmula, ela não conhece H2O. O repórter saiu fazendo várias perguntas básicas que os jovens não sabem responder. E este é o futuro da nossa nação. Irmãos, por que eu quero despertar os irmãos? Abacuque, ele se incomodou. Mas quando ele se incomodou com a disciplina que veio sobre a nação, no primeiro momento, ele não entendeu como nós às vezes, né, Marilene? Eu converso muito com a Marilene, às vezes a gente questiona, a gente pergunta, meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Isso não é pecado, você perguntar a Deus. E aí a gente conversa, a gente fala, vamos orar e tal. Mas ele foi para quem? Para onde Abacuque foi? É isso que você tem que entender essa noite, e eu tenho que entender essa noite. Ele foi buscar resposta em Deus. Busque em qualquer circunstância que vier sobre a sua vida este ano, em qualquer circunstância que vier sobre a nossa nação neste ano, em qualquer circunstância, vamos para os pés do Senhor, vamos buscar resposta em Deus. Irmãos, porque para desfazer aquilo que o inimigo arma, só Deus pode desfazer as obras do diabo. Então, vamos orar e buscar ao Senhor. E graças a Deus, diga graças a Deus. A primeira coisa que nós lemos no versículo 2 é: Deus responde de novo. Repete comigo, Deus responde de novo. Se você perguntar hoje, Deus vai te responder. Se você perguntar amanhã, Deus vai te responder. Deus vai te responder. E Deus começa a falar com ele. Irmãos, e algumas características aqui, rapidinho, que a gente não tem muito tempo, infelizmente. Às vezes nós temos tempo, 2 horas na TV, mas não temos tempo na igreja 2 horas. Isso eu fico indignada com isso. Enfim, mas Deus falou que nós prestássemos atenção em algumas coisas. Não permita essas coisas no seu coração. Primeiro, a sua alma está orgulhosa. Não permita orgulho no seu coração. Vamos ser humildes. Vamos reconhecer os nossos erros.
Vamos reconhecer as nossas dificuldades diante de Deus e vamos pedir ajuda. Vamos ajudar uns aos outros. Não vamos ser orgulhosos. Se você estiver passando por alguma situação difícil e às vezes você está esperando que o pastor adivinhe ou que Deus mostre para o pastor, às vezes Deus vai mostrar, mas às vezes Deus não vai mostrar, porque senão não tem comunhão. Não tente vencer a sua luta às vezes sozinho. Se você precisa de ajuda, não seja orgulhoso, seja humilde, peça ajuda, peça oração. Não fique indignado se um irmão às vezes não te cumprimentar ou deixar a desejar para você em alguma coisa. Não, seja humilde. Seja humilde, não. Sabe quem é muito ofendido? Deus me falou isso. Eu às vezes ficava muito ofendida com as coisas, pastor Wagner. Nós pastores ouvimos muitas coisas, não é? E nós temos uma coisa, até a gente aprender a lidar com as nossas emoções, o nosso coração, a gente sofre muito. Mas um dia Deus trata com a gente, é papá. Não pensa vocês que Deus faz com nós pastores, como nós às vezes fazemos com vocês, porque ficamos com dó, não. Não, porque Ele é pai, e Ele corrige o filho que ama. Por isso que ele falou com Samuel: Samuel, até quando você vai se compadecer de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Então, às vezes, nós pastores agimos como Samuel, com as ovelhas. Mas Deus não pode agir assim conosco, pastores, porque senão o que vai ser das ovelhas? Então, a gente é papum. Então, um dia eu cheguei diante de Deus e falei com Deus que eu estava muito ofendida, com muitas coisas que eu tinha ouvido. Deus falou comigo: sabe por que você se ofende muito? Orgulho. Seja humilde. O orgulhoso, qualquer coisinha, ele se ofende. Então guarda a sua alma do orgulho. Eu preciso guardar a minha alma do orgulho. Porque se eu for humilde, a pessoa pode até fazer algum mal contra mim, sem querer ou querendo, não vai me abalar. Para eu ser inabalável, eu tenho que ser humilde. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Para ser inabalável, você tem que ter descanso na sua alma. E Jesus nunca parou para responder uma crítica. Jesus nunca parou para responder aqueles que o queriam ofender. Jesus nunca parou para se justificar. Então, se você fica muito orgulhoso com alguma coisa, seja na sua casa, seja no seu relacionamento, e aí você quer chutar o balde e largar tudo, eu te digo: seja humilde, não seja orgulhoso. Seja humilde, não seja orgulhoso. Amém? A sua alma não é reta nele. Vamos ter a nossa alma reta em Deus. O que é ter a nossa alma reta em Deus? Deixar frutificar em nós, deixar crescer em nós o fruto do Espírito. O que nos tira da retidão? A nossa carne. O que nos tira da retidão? Sentimentos humanos. Os nossos sentimentos não operam a justiça de Deus. Vamos ter a nossa alma reta em Deus. Amém? Vamos ser praticantes do perdão unilateral, que é o mais difícil de se fazer. E Colossenses nos fala do perdão unilateral, porque Jesus diz assim: olha, assim como eu vos perdoei, perdoai vós. Quando foi que Jesus nos perdoou? Foi quando nós pedimos perdão? Não. Quando nós ainda éramos inimigos. Quando nós ainda éramos inimigos, Ele já havia nos perdoado. Antes da fundação do mundo, Ele já era o Cordeiro preparado para ser sacrificado em nosso lugar. Então, antes que a pessoa te peça perdão, perdoa. Porque vai ter pessoas que vão fazer alguma coisa e nem vão reconhecer e não vão pedir perdão. E aí? É o perdão unilateral que você precisa oferecer. Não vai ter participação das duas partes. Vai ser de você
para fora. Porque é muito fácil quando alguém nos pede perdão. A gente se sente assim, né? Assim, confortável, não é? Deus nunca me deixou no conforto. Dificilmente as pessoas me pedem perdão. Comigo e com o pastor as coisas acontecem diferente. As pessoas pedem ele perdão. Às vezes demora, mas pede. Dificilmente as pessoas me pedem perdão daquilo que me fazem. Mas eu sei por quê. Você sabe por quê? Para que a minha alma seja reta nele. Deus disciplina-me assim. Deus trata comigo assim, você sabe por quê? Porque quando eu vim para a presença de Deus, eu vim com complexo de inferioridade. Eu precisava da aceitação do outro para me sentir amada, ou bem, ou aceita. Hoje não, meu coração está em Deus. O dia que Deus falou comigo, outro papum. Quem tem complexo de inferioridade, quer que todo mundo ame ele. E por mais que as pessoas façam, sempre é pouco, ele quer mais. E Deus falou comigo, nem todos vão te amar. E Deus ainda falou comigo, você quer ser melhor que o meu filho? Todos amam o meu filho? Todos aceitam o meu filho? Por que você quer ser aceita e amada por todos? Pergunta se eu tive coragem de chegar para Deus de novo, reclamando alguma coisa. Não tive. Não tive. Toda vez que eu penso, eu volto. Porque eu já sei o que Deus vai me dizer. A nossa alma precisa ser reta nele. Então diga comigo, não posso ser orgulhoso. A minha alma tem que estar reta nele. E outra coisa, o meu justo viverá pela sua fé. Você tem que viver da sua fé. Irmãos, e a fé é pessoal. A fé é pessoal, você sabe por quê? Porque ela precisa ser alimentada. E eu posso alimentar a minha fé. Aquilo que eu e o pastor ou os pastores pregamos para vocês aqui na quinta, no domingo, é para alimentar a sua fé, mas é pouco. Você precisa alimentar a sua fé diariamente. É responsabilidade sua. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então nós não podemos viver só da palavra de quinta e de domingo. Nós temos que viver do pão diário, todos os dias. Abacuque era um homem que tinha intimidade com Deus, era um profeta do Senhor. A Bíblia não fala mais nada sobre ele, só o nome dele e isso que ele escreveu. Nós não sabemos se ele era casado, se ele era solteiro. Nós não sabemos, Deus não quis falar. Mas uma coisa nós sabemos, todo homem de fé, toda mulher de fé passa por situações em que ela vai buscar uma resposta. Ela precisa de uma resposta. E eu quero te dizer, não busque respostas em outro lugar, senão na palavra de Deus. Amém? Amém? Aleluia! Diga comigo, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Irmãos, e este versículo me constrange muito, porque é o papum. Quando eu me converti, eu não era pastor ainda não, mas para Jesus eu já era, né? Porque ele já tinha sido predestinado, para ele não tem ontem, hoje e amanhã. Para mim eu não era não, mas quando eu me converti, o versículo que eu mais falava, enchia a boca era: o meu justo viverá da fé, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto. Ainda cantava, né? Um dia Deus falou comigo: eu vou te ensinar o que realmente é viver pela fé. Oh, meu Deus. A gente cantava muito o vaso, né? Quebra-me, faça de novo. Eu falei, meu Deus, eu devia ter orado menos isso e cantado menos isso. Porque está quebrando até hoje, vai quebrar. E eu vivo pela fé mesmo. Se vocês pararem para meditar na minha vida, na vida da Fernanda e do pastor, vocês vão ver uma família que tem passado por situações que só Deus pode intervir. E que nós só temos duas escolhas:
Crer ou crer? Ficar firme ou ficar firme? Estamos na mão de Deus. Só Ele pode mover. E na hora dele, no tempo dele. E eu falo isso com o Senhor. Eu falo, Senhor, eu gostaria de ter um problema que eu pudesse chegar para o Gilson e falar assim, Gilson, faz um pix que você resolve a minha vida. Seria fácil, porque eu tenho certeza que ele faria para mim, que ele é meu amigo. Oh, meu Deus. Que eu chegasse, pastor Rimon, faz isso, isso e isso para mim, que vai resolver a minha vida. Oh, irmãos, tudo que precisa ser feito na minha vida, só o meu Jesus vai poder fazer. E eu quero te dizer que tudo que você precisa na sua vida, aquilo que pode ser humano, um ser humano, Deus vai usar para fazer na sua vida. Mas eu vou te dizer, o principal, o crucial na sua vida, só Deus pode fazer. E o crucial na sua vida é você. O crucial na sua vida é ter um espírito inabalável. O crucial na sua vida é a sua fé firme em Deus. Porque tudo vai passar. Só a palavra de Deus que não vai passar. Às vezes nós temos dificuldade de servir a Deus por causa de filho. Às vezes por causa de marido. No céu não vai ter filho, não vai ter marido. Não vai ter. Mas então você tem que vigiar para que você não perca a sua salvação por causa de filho, por causa de marido, por causa de circunstâncias, por causa de nada. Guarda o que você tem. Não deixe que ninguém tome a sua coroa. Amém? Irmãos, mas para encerrar, tenham paciência, só um pouquinho comigo, tá bom? O profeta se apresenta diante de Deus e aguarda por resposta. Diga, eu preciso me apresentar diante de Deus e aguardar a resposta. Irmãos, e se você for lendo depois, primeiro, diga comigo, primeiro ele começa questionando. Depois, ele passa a orar. Depois, ele declara a grandeza de Deus. Se nós formos questionar aos pés do Senhor, o nosso questionamento sempre vai se transformar em oração. E aí Deus vai mostrar-nos mostra-me tua face, mostra-me tua glória. Às vezes a gente acha que mostra-me tua glória, tua face, é coisas mirabolantes. Não, é firmar o seu coração e a sua mente nele. É algo extraordinário, que dinheiro não compra. Dinheiro não compra. Amém? E aí, vamos ficar de pé, porque depois da oração, diga comigo, depois da oração, aí nós vamos ver a declaração. Mas tem um versículo que o pastor Rimon gosta muito e eu também gosto, porque é o que Deus quer que nós venhamos. Diga, Deus quer que eu tenha este sentimento aqui, ó. No capítulo 3, a oração, aí ele já para de questionar e começa a orar. Aí assim, ó, a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, pega esse versículo. Quando você for orar pela nossa nação, você vai orar. Deus me disse, diga para a minha igreja. O que Deus falou com Abacuque? Escreve a visão. De maneira que quem passe correndo possa ler. Quem inventou o outdoor não foi o homem, foi Deus. Outdoor não é coisa de homem, não, é coisa de Deus. Porque Deus falou com Abacuque, escreve a visão, de modo que quem passar correndo possa ler. Qual era a visão?
a intervenção de Deus no futuro. A disciplina viria, era necessário, mas Deus ia intervir. Deus ia intervir, porque ele falou assim, olha, escreve a visão, porque ela não tardará, ela vai se cumprir. Está determinada a bênção de Deus sobre a nossa nação, eu tenho certeza disso. Escreve a visão, porque ela vai se cumprir. A disciplina vem, mas vem também a mão de Deus. Mas Deus precisa de Abacuques, que comece a se incomodar e dizer isso. Irmãos, escreve isso na sua geladeira, eu não estou brincando. Escreve no seu carro, onde for, mas todos os dias ore pelo Brasil, nem que seja 1 minuto, e diga isso. Senhor, eu tenho ouvido a tua fama. Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e eu fico alarmada, eu fico aterrorizada, eu fico maravilhada, eu fico extasiada, porque a tua fama é a fama de quem pode todas as coisas. O Senhor é o Criador, o Senhor pode mudar o coração, o Senhor pode tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, o Senhor pode transformar, o coração do homem é como um rio nas mãos do Senhor, e o Senhor inclina para onde o Senhor quer. Você pode ir para Daniel e dizer, Senhor, tu és o Deus que remove reis e estabelece reis. Então, se o Senhor estabelecer, está estabelecido. Mas se o Senhor quiser remover, vai ser removido. O Senhor é o Deus que pode. Eu conheço a tua fama. Meu irmão, qual é a fama de Deus para você? Qual é o Deus que você conhece? Qual é o Deus que você conhece? Eu conheço um Deus que mesmo que eu não fale, eu apenas anseio, Ele ouve. E hoje eu vi o cumprimento daquele versículo. Aquele que serve ao Senhor não precisa correr atrás da bênção. Eu ia na casa da irmã. Não, a bênção veio até mim. A Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor não precisa correr atrás da bênção. A bênção vem e o alcança. Fique tranquilo. Se você estiver servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, a bênção de Deus vai vir e vai te alcançar. Já está estabelecido, já está decretado. Então você vai declarar, eu conheço a tua fama, Senhor, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Irmãos, está tendo muita heresia por aí. Está tendo muita pregação errada por aí. Está tendo muita gente falando que Deus não está falando. Tenha conhecimento de Deus e mantenha-se inabalável na verdade. Amém? E olha como ele termina declarando. Ouvi isso, o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita de oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, ou nos currais não haja gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas maiores alturas.